Eu vou conversar agora com o coordenador do Sindipetro Amazonas, Marcos Ribeiro. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, Marcos Ribeiro. Você que sempre vem por aqui, traz muitas novidades. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, pela essa oportunidade. Eu falo isso em nome da nossa direção do Sindipetro Amazonas e também em nome da nossa categoria petroleira aqui do estado do Amazonas. E é importante, sim, ter esse espaço para debater pontos principalmente relacionados com o cotidiano da população amazonense e da população brasileira quando se refere aos combustíveis. Olha, a Agência Nacional de Petróleo denunciou o Grupo Atem por estocagem irregular de gás no Amazonas. O que é estocagem irregular de gás no Amazonas, para que a população possa entender essa denúncia aí da Agência Nacional do Petróleo? Bem, Alex, eu vou falar o que realmente saiu, na matéria, Então, assim, deu para entender que a Agência Nacional de Petróleo fez uma fiscalização e nessa fiscalização, numa balsa que era para ser de combustível, estava lá armazenado condensado de gás natural. Então, isso, a Atem foi notificada, como uma atitude irregular, porque ela não tem licença para fazer esse tipo de armazenagem de condensado de gás natural. Então, essa foi a notificação que a ANP fez. Isso demonstrando, alertando a sociedade amazonense dessa empresa, que quer comprar a refinaria de Manaus. Eu quero ressaltar aqui, a refinaria de Manaus, a refinaria Isaac Sabá, ela não foi concretizada a venda dela ainda, Então está em processo de venda. E o nosso sindicato vem atuando de uma forma bastante firme e decisiva para que isso não venha acontecer. Porque quem vai sair prejudicado com essa venda vai ser o povo amazonense. Alex, eu quero também reforçar aqui que todas as vezes que a gente vem para cá, a gente vem alertando a população amazonense do constante aumento dos preços dos combustíveis. E até agora, o que o sindicato falou, baseado em estudos, tanto organizado pela nossa federação, a Federação Única dos Petroleiros, e pela nossa assessoria, vem se concretizando, Alex. E o cenário pode piorar. Olha, eu gostaria que você explicasse para a população amazonense, para as pessoas que nos acompanham agora pela rádio, pela TV e também pela internet, o que é a Atem, o que ela representa. A Atem que recebe incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus, ela que está tentando aí comprar aí o azulão, o campo de azulão. Eu queria que você explicasse, fizesse uma análise aí, explicando para a população que não está sabendo do que está acontecendo. Para quem chegou agora, para quem não viu a última entrevista que nós tivemos aqui, eu gostaria que você fizesse a explanação aqui, para a gente já começar a falar, por exemplo, sobre o aumento do diesel. Pronto, beleza. Então, para quem está acompanhando esse debate agora, primeiro ponto, nós queremos reforçar que a nossa refinaria, a refinaria Isaac Sabá, a refinaria de Manaus, está em processo de venda, de privatização. E isso para a gente é algo bastante preocupante. Por quê? Porque é a única refinaria do estado do Amazonas, é a única refinaria da região norte. Abastece tanto o nosso estado como também os outros estados da região. E a empresa que ficou interessada de querer adquirir a nossa refinaria foi o Grupo Atem, O Grupo Atem que ficou interessado de adquirir. E o que você falou, Alex, e que nós já falamos aqui anteriormente, não é nada da boca do sindicalista Marcos e nem do jornalista Alex. O que a gente vem falando aqui é baseado do que já foi denunciado e até mesmo em rede nacional o que está acontecendo em relação a essa empresa do Grupo Atem, Então, assim, é um fato que eles têm incentivos fiscais e, segundo estudo, o que ela deixou de pagar de imposto federal, PIS e CONFIS, é o suficiente para comprar a refinaria de Manaus. Isso é um absurdo. E você mesmo já fez essa denúncia, Está comprando a nossa refinaria, quer comprar a nossa refinaria, basicamente utilizando esse favorecimento em relação ao não pagamento de impostos. Então, isso é um grande alerta para a população. O outro ponto que a gente quer colocar aqui para a população amazonense, que privatização
venda da refinaria não é sinônimo de redução de preço de combustíveis. Vamos novamente falar do que está acontecendo no Nordeste. Alex, é tudo baseado em fato. Não é o Marcos, sindicalista, eu quero reforçar isso, né? Porque, o presidente do sindicato falando, não sei o quê, Vamos conferir os fatos. Faça uma pesquisa. Vai ver agora no seu celular qual o preço da gasolina na Bahia. Por que eu falo da Bahia? Porque a refinaria da Bahia, ela foi vendida, foi privatizada. Olha só o absurdo. A primeira refinaria do país, estatal, né, da Petrobras, foi a primeira a ser vendida. Então, olha só o que acontece. Hoje, o povo baiano está pagando a gasolina mais cara do país. Hoje, o povo baiano está pagando a botija de gás mais cara do país. E lá, né, a gente vai chegar nesse ponto do diesel, o diesel está ao mesmo preço da gasolina. Só lembrando aqui para a população que a gasolina na Bahia está R$ 8,94, quase R$ 9,00 lá na Bahia. Olha só, veja bem, isso é absurdo. Olha que eu estou falando Nordeste, Alex. Alex, tem refinaria em Pernambuco, tem refinaria no Rio Grande do Norte, tem uma refinaria no Ceará, né, lubrificantes. Ou seja, no Nordeste tem outras refinarias. Imagine só a nossa situação aqui, Alex. Que nós temos uma única refinaria. Só para que a população possa entender esse dado, que a Bahia tem a gasolina mais cara do Brasil, não é realmente uma informação do Alex Braga e nem do Marcos. É uma informação da Agência Nacional de Petróleo, que é a agência ali que monitora aí toda a questão do petróleo no Brasil. Então, voltando a falar aqui, Bahia é a gasolina mais cara do Brasil, está quase R$ 9,00. Isso fruto da venda da refinaria. E o que nos preocupa é que o cenário aqui, se caso a refinaria de Manaus seja vendida, vai ser um quadro muito pior, Alex. Porque vai ter, lá também está tendo, e aqui vai se acentuar mais ainda o monopólio privado. O grupo que comprar a refinaria vai ditar os preços dos combustíveis. E isso, o próprio CAD, que é o conselho, né, que dá o aval em relação à venda, que deu aval em relação à venda das refinarias, até deu, vou dizer assim, né, deu um pé para trás e viu que a venda da refinaria de Manaus é de alta complexidade. Pediu tempo para fazer uma análise maior desse processo. Então, o que pode ocorrer? Se o povo baiano está pagando a gasolina quase R$ 9,00, pode ter certeza que a gente vai ter um preço aí na casa de R$10, caso a nossa refinaria seja vendida. É isso que nós estamos vindo, né, conversar com a população amazonense. A gente já conversou com alguns parlamentares. Infelizmente, não são todos que têm um compromisso, né, com o povo amazonense. Alguns ficam calados diante desse cenário. E a gente vem colocando isso, cobrando uma posição desses parlamentares para se somar junto conosco nessa luta. O que está acontecendo? O que está em jogo é a condição do nosso povo, Alex. O povo amazonense, uma parte da população está voltando a cozinhar a lenha, porque não tem condição mais de dar R$120 numa botija de gás, tirar 10% do seu salário, né, o salário mínimo, para poder comprar uma botija de gás. Tudo isso, né, tem um responsável, nós já falamos aqui, é essa política adotada pelo governo federal. A gestão da Petrobras é um espelho do governo federal. E a gente, conversando com alguns estudantes, colocamos isso, que tem condição de mudar essa situação. Infelizmente, nós temos um governo que tem como prioridade agradar o mercado internacional em detrimento do interesse do povo brasileiro. Essa grande empresa, a Petrobras, é uma empresa estatal. Ela tem que beneficiar o povo brasileiro, tem que colocar em primeiro lugar o interesse do povo brasileiro, não o interesse dos acionistas. A boa parte do lucro da Petrobras, que está sendo à custa do povo brasileiro, a boa parte desse dinheiro está indo embora, está indo para os acionistas, para outros países, né? Está indo para o mercado internacional. E é triste essa realidade, reforçando aqui, fruto dessa política de governo colocado dentro da gestão da Petrobras. Só lembrando, Marcos, que além do preço da gasolina, como você bem disse, o gás de cozinha também é o mais caro do Brasil.
Inclusive, teve um reajuste agora, em março, e a botija de gás chega a R$ 140 lá no estado da Bahia. A situação lá no estado da Bahia é bem complicada mesmo. Mas olha, agora nós tivemos o reajuste no diesel. No diesel, o Amazonas, acabei de falar com o senador Plínio Valério, que nós somos uma região completamente diferente de tudo no Brasil. Porque o Brasil, as regiões elas são de estradas. O próprio Belém, que aqui, Belém tem estradas, que sai de Belém, vai para outros estados, enfim, Nordeste, você chega em todo lugar em Belém. Mas em Manaus, nós não temos estradas. Nós temos o quê? Rios. E como é que os barcos que levam a cesta básica, que levam o gás de cozinha, os barcos que levam o próprio combustível para o interior, são movidos a diesel. Ou seja, quando aumenta o diesel no estado do Amazonas e no Brasil, e aqui vai aumentar também, toda a cadeia aumenta aqui no estado. Imagina a cesta básica, que aqui no estado do Amazonas já é uma das mais caras do Brasil. Imagina quanto que vai aumentar. Então, aqui no Amazonas, o aumento do diesel é talvez muito pior do que o aumento da gasolina. Isso mesmo, né? Infelizmente, nós temos um governo que está sendo insensível com a situação do povo amazonense e insensível também à situação do povo brasileiro. Então, o aumento do preço do diesel tem um responsável para isso. Novamente, nós queremos aqui reforçar que é o tão chamado PPI, o Preço de Paridade Internacional. Então, só para lembrar que o PPI, que é o Preço de Paridade Internacional, ele foi realizado no governo do Temer, do MDB. Foi ele que mudou toda essa política de preços que o Brasil tinha. Antes o Brasil produzia gasolina em real e a população pagava em real. Hoje nós produzimos gasolina, para ficar bem claro para a população, em real, mas quando nós estamos pagando lá na bomba, quando está colocando gasolina no nosso carro, nós estamos pagando em dólar. Em dólar. É isso mesmo, Alex. Hoje, o custo de extração da Petrobras de um barril de petróleo num pré-sal, né, do pré-sal, quero reforçar isso, porque eu falo do pré-sal, que a boa parte dos produtos que circulam na nossa cidade, né, os derivados do petróleo, vem do pré-sal, né, mais de 80%. Então, o custo para a Petrobras extrair um barril de petróleo está em torno de $4, quando a plataforma é fretada. Esse preço cai quando a plataforma é da própria empresa, né, da Petrobras. Mas, quando a empresa vai extrair aquele barril de petróleo e vai processar na refinaria, ela não vai se basear o preço do barril no nosso mercado interno. O que é que ela vai atrelar? Ela vai atrelar o preço que ela extrai de $4 no mercado internacional, que está acima de $100. Vejam só o absurdo. A Petrobras tem condição, né, o governo tem condição de aplicar um preço baseado no nosso mercado interno. Mas devido ao PPI, isso não acontece. Tem como reverter isso? Tem. Isso é uma decisão política. É uma decisão política. Segundo os estudos do INEP, que é um Instituto Nacional de Pesquisa de Energia, Petróleo e Gás, que é um instituto específico apenas para estudo, né, desse segmento, segundo os economistas, o preço hoje da gasolina era para estar em torno de R$3,50. R$3,50. Isso se fosse em real. Em real, R$3,50. A botija de gás é para estar em torno de R$50. E, Alex, mantendo o lucro. Quanto é que a botija de gás estaria? 50. 50. Mantendo o lucro da Petrobras, mantendo o lucro das distribuidoras, mantendo o lucro do dono do imposto. Eu quero reforçar dos postos de petróleo, dos postos, né? Eu quero reforçar aqui, mais uma vez, não são os impostos os responsáveis pelo aumento dos preços dos combustíveis. Eu já falei aqui, até repito, você pode até chegar, Alex, ter uma decisão de zerar os impostos dos combustíveis, mas vai continuar aumentando os preços da gasolina e do diesel. O outro agravante, que é importante dizer isso, e o governo insiste em emitir para a população, é em relação à produção, né? Hoje, infelizmente, as nossas refinarias não estão operando com 100% da sua capacidade.
Hoje nós estamos produzindo menos gasolina, menos diesel, menos GLP. Vejam só o absurdo. Para dar prioridade ao quê, Marcos? Trazer de fora. A importação. Nós estamos comprando de fora o que nós podemos produzir aqui. Como eu falei, a visão hoje é agradar o mercado internacional. Eu falo isso também na nossa refinaria, Alex. A gente já vem denunciando isso há muito tempo. A nossa refinaria hoje, ela está com um fator de utilização de 60%. Pararam uma unidade importante que é o FCC. Nós temos 3 unidades de processamento, né, que são as unidades que processam o petróleo cru. E dessas 3, uma foi parada. Uma unidade importante para geração de gasolina. Aonde fica essa unidade? Fica no distrito, né? Fica na própria refinaria. Então, na refinaria tem 3 unidades de processamento. Então, uma foi parada em 2020. Mas por que foi parada? Decisão política. O que está acontecendo hoje? Ou seja, diminuíram a produção? Diminui a produção. Para comprar de fora? Para comprar de fora. Para comprar de fora. Nós estamos comprando gasolina, diesel, GLP, a boa parte de fora, porque a nossa refinaria hoje está operando com 100% da sua capacidade. E esse cenário não é apenas na nossa refinaria aqui, Isaac Sabá, Reman. Se você olhar outras refinarias de outros estados, está acontecendo a mesma coisa. É um absurdo o que está acontecendo. Com um único objetivo, vou reforçar aqui, de querer agradar o mercado internacional. Nós precisamos ter uma política para colocar as nossas refinarias para operar com 100% da sua capacidade. Voltar àquele projeto de construir mais refinarias. Marcos, hoje a refinaria aqui do estado do Amazonas está operando 60%. 60%. 60%. 60%. E os 40% demitiram? O que fizeram com os funcionários? Não, os funcionários continuam a mesma equipe, né? Continua. A questão é que você tem menos uma unidade processando. Né? Então, assim, os funcionários são realocados, colocados em outro setor, isso aí se dá para reajustar. O que impacta é essa consequência para o povo amazonense, porque nós estamos comprando de fora, e quando você compra produto de fora, você compra baseado em dólar. Então, isso, novamente, faz com que você venha reforçar essa política do PPI. O que nós precisamos é abrasileirar os preços dos combustíveis. E tem como, né, você fazer isso. Primeiro é suspender as vendas das refinarias. Aqueles que falam que vender refinaria vai ter concorrência é mentira. E como a gente já falou aqui no início, vamos ver a Bahia. Vamos ver a Bahia. Exatamente. Vamos voltar a esse assunto, que ele é muito importante. A Bahia vendeu ali a refinaria, privatizou a refinaria, e a gente já falou que o gás de cozinha é o mais caro do Brasil, que a gasolina está R$ 9,00 na Bahia. E lá tem outras concorrências. Agora você vem para Manaus. Se o Atem comprar realmente a refinaria, ele vai colocar o preço que bem entender. A refinaria é dele, não tem concorrente. O que isso vai trazer de impacto para a sociedade amazonense? Um produto mais caro. Por que eu falo isso? Quando a refinaria está nas mãos da Petrobras, a Petrobras é uma grande empresa, né? É uma empresa integrada, é uma empresa invejável diante de outras empresas do mesmo segmento. Eu falo isso internacionalmente. Quando eu falo que é uma empresa integrada, ou seja, ela explora, ela transporta aquele produto para as refinarias e ela refina, e há pouco tempo, Alex, ela distribuía, que era a BR Distribuidora, e que infelizmente foi privatizada. Né? A gente tem que até fazer essa denúncia porque ela foi privatizada, a BR Distribuidora, no valor de 8 bilhões de reais. E o faturamento da empresa que comprou está acima de 100 bilhões de reais. Olha só o absurdo. Né? Então, uma empresa foi vendida, uma empresa que dava lucro para a própria Petrobras. Né? E foi vendida. Então, é uma empresa integrada. Quando nós temos uma empresa integrada, ela consegue dissolver o preço, tá, do que ela vai aplicar dos combustíveis de toda a sua cadeia. Né? Ou seja, na logística principalmente, e para a nossa região, né, isso é um fator importante. A logística, o transporte. Agora, quando nós temos uma empresa que vai comprar apenas a refinaria, ela vai embutir todos os seus custos no produto final. Principalmente em relacionado à questão da logística, do transporte. Né? Por exemplo, quando é da Petrobras, o preço que é aplicado aqui, né, na cidade de Manaus, que sai da refinaria, é o mesmo preço que vai chegar lá no interior.
aqui do estado do Amazonas, como você bem falou, né? Em interiores distantes da capital, quando é Petrobras, vai chegar no mesmo preço. Agora não. No momento em que a empresa comprar, o Grupo Atem, né, conseguir, nós estamos fazendo de tudo para que isso não aconteça, né? Nós estamos, assim, torcendo, porque, como eu falei, né, quem vai sofrer é o povo amazonense. Quando o Grupo Atem comprar, ela vai aplicar o preço, né, porque ela vai querer ficar no prejuízo. Com certeza, o preço que ela aplicar aqui em Manaus vai ser muito diferente do preço que vai chegar lá no interior. O povo do interior vai sofrer, vai ter um impacto grande em relação a isso. Tanto da gasolina como o diesel. É um absurdo a gente chegar ao patamar do diesel sendo o mesmo preço da gasolina. E, Marcos, sabe o que é interessante? É o milagre do crescimento da empresa Atem no Brasil. Eu falo do milagre do crescimento porque a empresa Atem, em 2016, ela tinha 20% do mercado de combustível do Amazonas. Olha, em pouco mais de 2016, pouco mais aí de 5 anos, ela detém mais de 50%. Mais de 50% do mercado de combustível aqui do estado do Amazonas. E olha só, a Atem, ela recebe um incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus, que é o ICMS. Não, o PIS e COFINS. Né? Exato, o PIS e COFINS, quer dizer. O PIS e COFINS. Ou seja, ela poderia usar esse monopólio desse FIS e COFINS, que só ela que recebe, por exemplo, para diminuir o preço da gasolina. Não é verdade? É verdade. Eles poderiam, muito bem, já que o Amazonas está dando esse benefício, eles poderiam trazer esse benefício para a população que paga a gasolina, que saía elas por elas. Aí o povo do Amazonas teria uma compensação, mas não tem essa compensação. Como eu falei no início, né, Alex? Redução dos impostos não vai ser sinônimo de redução dos preços dos combustíveis, e o fato que você relatou demonstra muito bem isso, né? O outro fato importante, Alex, é que o nosso sindicato, né, entrou, né, com processo contra a venda da refinaria de Manaus. A gente também notificou o CAD a respeito das consequências do processo da venda. Quando eu falo isso, não é apenas um ofício que a gente caminha um estudo técnico, demonstrando por A mais B que vai ter como consequência um monopólio privado. E o interessante, Alex, que a gente está vendo é que as empresas ao redor da refinaria, Equador, Ipiranga, a Raizen, Afogás, Amazon Gás, todas essas empresas entraram no processo no CAD, solicitando que o CAD suspenda o processo de venda, e todas, Alex, baseado em estudos técnicos, demonstrando por A mais B que vai ter monopólio privado. O grupo, né, que vai estar comprando, vai deter, vai comandar os preços dos combustíveis, e a gente está torcendo para que o CAD, o governo federal, seja sensível à situação do povo amazonense. Não deixe que a refinaria de Manaus seja vendida. E novamente eu venho aqui, o sindicato vem conversando com os parlamentares. A gente vem solicitando que os parlamentares vejam isso também. Além da Zona Franca, que é um grande ataque, vamos ter como outro ataque, né, caso isso aconteça, a venda da refinaria de Manaus. É muito sofrimento para o povo amazonense, num ano só. Então, os parlamentares precisam ser sensíveis, né? A gente falou aqui do Plínio Valério, eu quero agradecer o Plínio Valério, porque é um senador que, nesses pontos polêmicos, ele botou a cara a tapa em relação à realização de audiências públicas. Então, foi o senador que nos ajudou a articular uma audiência pública dentro do Senado Federal para poder tratar das consequências da venda da refinaria de Manaus. E agora vai tratar novamente aí sobre a situação da Zona Franca de Manaus. Então, assim, a gente precisa que os parlamentares se somem a essa luta. Já enviamos, alguns parlamentares já encaminharam alguns questionamentos para o Ministério de Minas e Energia em relação a esse processo da venda da refinaria. Nesse processo de informação, né, que é o chamado requerimento de informação, vem denunciando também o que o Grupo Atem vem fazendo, né? Então, assim, infelizmente a gente precisa, Marcos, a população precisa enxergar isso, que quem vai sofrer com isso
somos nós. Sabe o que é interessante em fazer esse debate do Grupo Atem aqui no estado do Amazonas? Que o Grupo Atem cresceu por quê? Qual é o motivo do crescimento do Grupo Atem? Tem uma interrogação. E é importante refletir sobre essa interrogação. Olha, existe uma liminar, gente. Há mais de 4 anos essa liminar. 4 anos que permitiu o Grupo Atem a não recolher impostos. É isso mesmo, a não recolher impostos. Olha, a companhia pode ter deixado de pagar de impostos quase 2 bilhões, né, de reais, que poderiam ter aí ajudado aí o governo do estado a melhorar a vida da população amazonense, a prefeitura, os governos dos municípios, enfim, quase 2 bilhões de reais e uma liminar que já dura mais de 4 anos. Detalhe, olha, para você produzir aqui, tem incentivo da Zona Franca de Manaus, tem um artigo que é muito claro. As disposições contidas no presente decreto, que é um decreto, né, de lei, não se aplica aos estabelecidos na legislação atual sobre a importação e exportação e tributação de lubrificantes, combustíveis, líquidos, gasosos e petróleo. Mesmo assim, a Atem conseguiu uma liminar para não pagar impostos. É impressionante isso, mesmo estando contido no decreto da Zona Franca de Manaus. É como você falou, né, Alex? Infelizmente, é menos recurso entrando para o caixa do governo para poder investir em educação, investir em moradia, investir na saúde. Então, é isso que a gente vem alertando a população, né? Então, o que nós queremos aqui alertar? Que essa luta não é apenas do Sindipetro Amazonas. Essa luta tem que ser do povo amazonense. Essa luta tem que ser do povo brasileiro. Essa luta precisa que os parlamentares venham se somar nesse processo contra a venda da refinaria de Manaus. Infelizmente, há parlamentares que resistem ainda receber até mesmo o nosso sindicato para poder dialogar sobre esse assunto. É um assunto que interessa diretamente a vida do povo amazonense. E Marcos, eu acho que isso leva até um debate com o jurista, né? Como é que pode furar um bloqueio, uma liminar há 4 anos, dentro de um artigo que foi criado na Zona Franca que não permite incentivo para gás, petróleo, enfim. Aí como é que consegue uma liminar e essa liminar dura já está mais de 4 anos? E detalhe, a única, né? Porque as outras também entraram e não conseguiram. Muito obrigado pela entrevista, Marcos Ribeiro. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu vou te convidar na outra oportunidade para a gente fazer um debate mais amplo, trazendo aqui um advogado, para que ele possa explicar para a gente como é que a Atem conseguiu essa isenção fiscal, estando lá no artigo que criou a Zona Franca de Manaus, dizendo que não pode combustíveis e derivados, enfim, do petróleo. Boa, isso mesmo. Alex Braga, de olho em tudo. Fiscaliza geral.